Quando Isabela tocou pela primeira vez na imagem fria de Nossa Senhora Aparecida, ela não imaginava que aqueles dedos pequenos, que nunca tinham visto a própria sombra, estavam prestes a mudar não só a sua vida, mas a história inteira de uma família que há anos carregava um segredo que ninguém ousava contar. Era uma quarta-feira comum em Aparecida do Norte, e a basílica estava cheia daquele movimento típico de fim de tarde. O sol batia forte nas pedras antigas, e o cheiro de velas misturado com o perfume das flores frescas criava aquela atmosfera única que só quem já esteve lá conhece. Isabela caminhava devagar, sua mãozinha direita segurando firme a mão calejada de Dona Maria, sua avó, enquanto a esquerda deslizava pela parede, procurando por referências que só ela entendia. A menina tinha 9 anos e nunca tinha visto nada. Nem a cor do próprio cabelo, nem o sorriso da avó que tanto amava, nem mesmo o formato das lágrimas que escorriam pelo rosto de Maria toda vez que olhava para aquela netinha que Deus tinha mandado para ela cuidar. Mas naquele dia, alguma coisa diferente pairava no ar. Era como se o próprio tempo tivesse parado para assistir o que estava prestes a acontecer. Vó, por que a senhora está tremendo? Perguntou Isabela, com aquela sensibilidade que só as crianças cegas desenvolvem. Ela sentia tudo através do toque, da respiração, do silêncio que às vezes falava mais alto que qualquer palavra. Dona Maria engoliu o nó na garganta. Como explicar para uma menina de 9 anos que aquela era provavelmente a última vez que elas estariam juntas naquele lugar? Como contar que o dinheiro tinha acabado, que o barraco onde moravam ia ser demolido na semana seguinte, e que ela não tinha mais condições de cuidar de Isabela? Não é nada, minha filha. A avó só está emocionada porque hoje é um dia especial. Especial. A palavra ecoou na mente de Isabela como um eco distante. Ela não sabia por quê, mas sentia que algo estava diferente. O cheiro das velas parecia mais forte. As vozes das pessoas mais baixas, como se todos estivessem sussurrando segredos que ela não conseguia decifrar. Elas caminharam até chegar bem perto do altar principal. Isabela conhecia cada pedra daquele caminho. Tinha apenas 2 anos quando veio pela primeira vez com a avó, logo depois que os pais morreram no acidente. Desde então, toda primeira quarta-feira do mês elas faziam a mesma peregrinação. Saíam de madrugada da favela do Jardim Esperança, em Guaratinguetá, pegavam 3 conduções diferentes, e chegavam sempre no mesmo horário na basílica. Nossa Senhora, a senhora sabe que eu não peço nada para mim, murmurou Dona Maria, ajoelhando-se nas pedras frias. Mas hoje eu tô desesperada. Não sei mais o que fazer com essa menina. O senhorio disse que se eu não pagar os 4 meses de aluguel atrasado até sexta-feira, nós vamos pra rua. E eu já não tenho mais idade para correr atrás de trabalho. Isabela ouviu tudo, mas fingiu que não. Era assim que ela protegia a avó, fazendo de conta que não percebia as lágrimas, os suspiros fundos, as conversas sussurradas no telefone com pessoas que sempre terminavam negando alguma coisa. Mas naquele dia, pela primeira vez, Isabela sentiu vontade de tocar na imagem. Não era só curiosidade, era algo mais forte, como se uma força invisível estivesse puxando seus dedos pequenos em direção ao altar. Vó, posso chegar mais perto? Dona Maria olhou ao redor. Havia poucas pessoas naquele momento, e o padre estava do outro lado da igreja conversando com um grupo de peregrinos. Pode, minha filha, mas com cuidado. Isabela soltou a mão da avó e caminhou devagar, os pés descalços, porque os sapatos tinham furado na semana passada, fazendo um barulhinho suave no chão de pedra. Ela subiu os 3 degraus que separavam os fiéis do altar principal, estendeu os braços até encontrar a base da imagem, e por alguns segundos ficou parada ali, apenas sentindo. O bronze estava frio, mas tinha uma textura diferente de tudo que ela já havia tocado. Não era lisa como ela imaginava. Tinha detalhes pequenos, relevos que contavam histórias que seus olhos nunca puderam ver, mas que seus dedos agora descobriam como se fossem palavras em braille, escritas por Deus. Nossa Senhora! Sussurrou tão baixo que nem a própria avó ouviu. Eu não sei bem como falar com a senhora. A avó diz que a senhora escuta tudo, então eu queria pedir uma coisa. Não é para mim não, é pela avó Maria. Ela tá muito triste, e eu sinto que ela tá escondendo alguma coisa ruim de mim. Se a senhora puder ajudar ela, eu prometo que vou ser a menina mais obediente do mundo. Foi nesse momento que Isabela fez algo que nem ela mesma conseguiu explicar depois. Seus dedos subiram pela imagem até encontrarem o rosto de Nossa Senhora. Era um movimento natural, como se ela tivesse feito isso 1000 vezes antes. E quando tocou no rosto da santa, alguma coisa aconteceu. Não foi uma luz que ela viu, porque ela não sabia o que era luz. Foi mais como uma sensação de calor que começou nas pontas dos dedos, e foi subindo pelos braços, pelo peito, até chegar no coração. Um calor bom, como o abraço da avó nas noites frias de inverno quando elas se encolhiam debaixo da única coberta que tinham. Minha filha, uma voz suave ecoou dentro da mente de Isabela.
Não era uma voz que vinha de fora. Era como se alguém estivesse falando diretamente com sua alma. Sua avó precisa de ajuda, não é? Isabela não respondeu com palavras. Apenas assentiu, os olhos ainda fechados, os dedos ainda tocando o rosto da imagem. E você, minha pequena? O que você gostaria que eu fizesse por você? Pela primeira vez na vida, Isabela pensou em si mesma. Sempre foi a avó. Sempre foram os outros. Ela nunca tinha parado para pensar no que ela queria, no que ela sonhava, no que ela sentia falta. Eu queria ver a senhora. Queria ver como é o rosto da avó quando ela sorri. Queria ver as cores que as pessoas falam. Queria ver como é bonito o lugar onde a senhora mora. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios que Isabela já tinha experimentado. Era um silêncio cheio, como se o universo inteiro estivesse segurando a respiração. Abra os olhos, minha filha. Isabela nem sabia que estava de olhos fechados. Ela sempre mantinha os olhos abertos, mesmo não vendo nada, porque a avó dizia que era mais bonito assim. Mas naquele momento, quando tentou abrir, percebeu que eles estavam fechados há alguns minutos. E então aconteceu. Primeiro foi uma claridade estranha, como se alguém tivesse acendido uma vela muito longe. Depois, formas borradas começaram a aparecer. Isabela piscou, confusa, sem entender o que estava acontecendo. "Vó!" gritou, e Dona Maria correu até ela, assustada. "O que foi, minha filha? O que aconteceu?" Isabela olhou para cima, e pela primeira vez na vida viu o rosto da avó. Eram rugas profundas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos presos num coque simples, e aqueles olhos castanhos cheios de lágrimas. Mas o que mais chamou a atenção foi o sorriso. Um sorriso que ela conhecia pelo toque, pelo calor, mas nunca tinha visto. "Vó, eu tô vendo a senhora." As palavras saíram num sussurro quase inaudível. Dona Maria congelou, olhou para os olhos da neta, que pela primeira vez em 9 anos estavam realmente olhando para ela. "Como é que é, minha filha?" Eu tô vendo a senhora. E olha." Isabela virou-se para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. "Como ela é bonita, vó, como ela é bonita." Dona Maria caiu de joelhos ali mesmo, na frente de todo mundo que começou a se aproximar curiosos com a comoção. Ela segurou o rosto da neta com as 2 mãos, olhando diretamente nos olhos que agora enxergavam. Meu Deus do céu, isso é um milagre." Mas Isabela não estava prestando atenção na multidão que começou a se formar. Seus olhos, ainda se adaptando a essa nova realidade, estavam fixos na imagem de Nossa Senhora. Ela conseguia ver cada detalhe, cada curva, cada expressão da face santa. E no fundo dos olhos da imagem, ela teve certeza de que viu um brilho especial, como se a própria santa estivesse sorrindo para ela. "Obrigada", sussurrou, tocando mais uma vez no bronze frio. "Obrigada, Nossa Senhora." O padre, que tinha visto toda a comoção, aproximou-se devagar. Padre Joaquim estava há 15 anos naquela paróquia e já tinha visto muita coisa, mas nunca algo como aquilo. "O que aconteceu aqui?" perguntou, observando a multidão pequena que se formara. "Padre", disse uma senhora que estava orando próxima, "essa menina era cega e agora ela está enxergando. Eu vi tudo. Ela tocou na imagem da Nossa Senhora e aconteceu um milagre." Padre Joaquim olhou para Isabela, que agora estava de pé, girando a cabeça para todos os lados, como se quisesse ver tudo ao mesmo tempo. "É verdade, minha filha? Você não enxergava?" "Não, padre. Eu nasci assim. Mas agora eu tô vendo tudo. Tô vendo a senhora", disse olhando para a avó. "Tô vendo o Senhor, tô vendo as pessoas, tô vendo as velas." E então, seus olhos se encheram de lágrimas. "Tô vendo como o mundo é bonito." Dona Maria abraçou a neta com tanta força que parecia querer protegê-la de tudo de ruim que pudesse existir no mundo. "Nossa Senhora Aparecida", murmurou entre lágrimas. "A senhora não só curou minha neta, a senhora salvou minha vida." Mas o milagre de Isabela estava apenas começando. Porque naquele mesmo dia, enquanto elas voltavam para casa, Isabela com os olhos grudados na janela do ônibus, vendo pela primeira vez as paisagens que já conhecia pelos sons e pelos cheiros, algo mais estava prestes a acontecer. Quando chegaram no Jardim Esperança, já era quase noite. Isabela não conseguia parar de olhar para tudo. As casas pequenas, as ruas de terra, as crianças brincando na rua. Tudo era novo, tudo era mágico. "Vó, aquela casa ali é diferente das outras", disse Isabela, apontando para uma casa azul que ficava na esquina da rua onde elas moravam. "Como assim, minha filha?" "Ela tem uma luz diferente. Não é a luz das lâmpadas. É uma luz que vem de dentro." Dona Maria olhou para a casa azul. Era a casa dos Mendes, uma família que ela conhecia pouco. Só sabia que moravam lá um casal mais velho e que eles sempre foram muito reservados. Quando chegaram no barraco onde moravam, Isabela parou na porta e ficou olhando para dentro como se fosse a primeira vez. Era pequeno, simples, mas era o lar dela. A cama que dividia com a avó,
o fogão velho de duas bocas, a geladeira pequena que fazia muito barulho, a televisão antiga que às vezes funcionava. É aqui que a gente mora, vó? É sim, minha filha. Isabela entrou devagar, tocando em cada coisa, mas agora vendo também. E então ela viu algo que fez seu coração disparar. Vó, que foto é essa? Na parede, grudada com fita crepe, havia uma foto velha e amarelada. Isabela nunca soube que aquela foto existia. Dona Maria ficou sem graça. Era uma foto que ela guardava escondida há anos. E Isabela nunca tinha perguntado sobre fotos porque não fazia sentido para uma menina cega. É uma foto sua com seus pais, minha filha. Isabela chegou mais perto e viu pela primeira vez o rosto dos pais. Eles eram jovens, sorridentes, e ela estava no colo da mãe, com uns 2 anos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eles eram bonitos, vó. Eram sim, minha filha. Você puxou a sua mãe. Isabela ficou olhando para a foto por um longo tempo, gravando cada detalhe na memória. E então ela notou algo estranho. Vó, por que tem uma parte da foto que está cortada? Dona Maria sentiu o coração acelerar. A foto original mostrava mais pessoas, mas ela tinha cortado anos atrás para esconder algo que Isabela não precisava saber. Pelo menos era o que ela pensava até aquele dia. Não é nada importante, minha filha. Mas Isabela, com seus 9 anos e sua sensibilidade aguçada, percebeu que a avó estava mentindo. Vó, quem mais estava na foto? Ninguém, Isabela. Deixa isso pra lá. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Pela primeira vez na vida, ela podia ver a lua entrando pela janela pequena do quarto. Podia ver o rosto da avó dormindo ao lado, as rugas que contavam histórias de uma vida inteira. Mas sua mente estava perturbada com aquela foto cortada. Na manhã seguinte, enquanto a avó foi no mercadinho comprar pão, Isabela procurou pela casa até encontrar uma caixa de sapatos embaixo da cama. Lá dentro havia mais fotos, documentos e algumas cartas antigas. Entre as fotos, ela encontrou a original, a mesma foto, mas inteira. E o que ela viu fez seu mundo desabar. Na foto, além dos seus pais e dela bebê, havia outro casal, um homem e uma mulher mais velhos, sorrindo. E no colo da mulher, uma menina de uns 5 anos com um vestido azul. Isabela virou a foto e viu uma anotação na letra da avó. Família reunida, 2015. Antônio, Carmen, Isabela bebê, João, Maria Lúcia e Sofia. João e Maria Lúcia. Isabela nunca tinha ouvido esses nomes. E Sofia? Quem era Sofia? Quando Dona Maria voltou do mercado, encontrou Isabela sentada na cama, com a foto na mão e os olhos cheios de lágrimas. Vó, quem são essas pessoas? Dona Maria deixou a sacola do pão cair no chão. Ela sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Senta aqui do meu lado, minha filha. Isabela se aconchegou no braço da avó, ainda segurando a foto. Vó, por que a senhora nunca me contou que eu tinha outros parentes? Porque às vezes é melhor não saber de algumas coisas, Isabela. Mas por quê? Eles são ruins? Dona Maria suspirou fundo. Como explicar para uma menina de 9 anos que o mundo às vezes é cruel demais? Não são ruins, minha filha. Mas quando seus pais morreram no acidente, houve uma briga na família. Uma briga feia. Que tipo de briga? João e Maria Lúcia são os avós paternos seus. Eles moram aqui perto, na casa azul da esquina. Isabela arregalou os olhos. A casa azul que ela tinha notado no dia anterior era dos seus avós paternos? E quem é Sofia? Sofia é sua irmã mais velha. O mundo de Isabela parou. Irmã? Ela tinha uma irmã? Como assim, vó? Por que ela não mora com a gente? Porque depois do acidente houve uma briga sobre quem ia cuidar de vocês duas. Você era muito pequena e era cega. Eles acharam que não conseguiriam cuidar de você. Então eles ficaram com a Sofia e eu fiquei com você. Isabela sentiu como se alguém tivesse arrancado um pedaço do seu coração. Quer dizer que eu tenho uma irmã e outros avós a 2 casas daqui, e eu nunca soube? É complicado, minha filha. Complicado como? Dona Maria olhou para os olhos da neta, aqueles olhos que agora enxergavam tudo, e decidiu contar a verdade inteira. Eles disseram que não queriam uma menina cega na família. Disseram que já era difícil demais cuidar da Sofia, que estava traumatizada com a morte dos pais. Disseram que você seria um peso, um problema. As palavras foram como facadas no coração de Isabela. Eles não quiseram ela porque era cega. E a Sofia? Ela sabe que eu existo? Claro que sabe. Mas ela era muito pequena quando aconteceu a separação. Deve ter apenas fragmentos de memórias. Isabela ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo aquilo. Depois levantou e foi até a janela, olhando na direção da casa azul. Vó, agora que eu posso enxergar, será que eles vão querer me conhecer? Dona Maria sentiu o coração apertar. Como dizer para a neta que talvez fosse tarde demais? Que mágoa às vezes é mais forte que sangue. Não sei, minha filha. São muitos anos de distância. Mas eu quero tentar, vó. Eu quero conhecer minha irmã. Isabela, por favor, vó. Nossa Senhora Aparecida me deu a visão de volta.
Talvez ela também possa me dar minha família de volta. Dona Maria olhou para a neta e viu uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Isabela não era mais apenas a menina cega que precisava de proteção. Era uma menina corajosa que tinha acabado de descobrir que tinha uma família inteira a poucos metros de distância. Tá bem, mas vamos com calma, Isabela. Essas coisas são delicadas. Naquela tarde, Isabela convenceu a avó a dar uma caminhada até a Casa Azul. Elas passaram devagar na frente, e Isabela ficou observando cada detalhe. Era uma casa simples, mas bem cuidada. Tinha um jardim pequeno na frente com algumas flores, e uma janela com cortinas brancas. Vó, tem alguém em casa? Acho que sim. Tô vendo movimento lá dentro. Foi nesse momento que a porta se abriu e uma menina de uns 14 anos saiu para regar as plantas do jardim. Ela tinha cabelos castanhos, longos, e quando se virou para olhar na direção delas, Isabela viu algo que fez seu coração parar. Os olhos. A menina tinha exatamente os mesmos olhos que ela. Vó, sussurrou Isabela. É ela. É minha irmã. Sofia também as tinha visto. Ficou parada, segurando o regador, olhando para aquela senhora conhecida e para a menina que ela tinha certeza de que já conhecia de algum lugar. Por alguns segundos, as duas irmãs se olharam através da rua, sem saber que estavam se olhando. Sofia tinha uma vaga lembrança de uma irmãzinha pequena, que sumiu da vida dela quando os pais morreram. Mas essa lembrança estava tão enterrada que ela nem sabia se era real ou se era sonho. Vó, sussurrou Sofia para dentro de casa. Aquela senhora ali não é a mãe da Carmen? Maria Lúcia veio até a porta e viu Dona Maria e Isabela paradas do outro lado da rua. É sim, é a Dona Maria. E quem é a menina com ela? Maria Lúcia ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para Isabela. Mesmo de longe, ela reconhecia os traços, os mesmos olhos da Sofia, o mesmo formato do rosto do filho que ela perdeu. É sua irmã, Sofia. Minha irmã? Você tinha uma irmãzinha, Isabela. Quando seus pais morreram, ela ficou com a avó materna. Sofia soltou o regador no chão. Todas aquelas memórias confusas de repente fizeram sentido. Uma menina pequena que brincava com ela, que dormia na mesma cama, que chorava quando os pais saíam. Por que ninguém nunca me contou direito sobre ela? Maria Lúcia suspirou. Como explicar para a própria neta as escolhas erradas que fizeram no passado? Porque foi uma época muito difícil, Sofia. E ela tinha problemas. Que tipo de problemas? Ela era cega, minha filha. E nós achamos que seria muito difícil cuidar de vocês duas. Sofia olhou novamente para a menina do outro lado da rua. Ela parecia estar olhando diretamente para ela. Mas vó, ela tá olhando para mim. Como ela pode ser cega? Maria Lúcia olhou com mais atenção e viu que realmente Isabela estava olhando na direção delas, com os olhos focados. Não sei, minha filha. Talvez... Nesse momento, João apareceu na porta também. O que vocês estão olhando? É a Dona Maria e a Isabela, disse Maria Lúcia. João franziu a testa. Isabela, a neta que eles escolheram deixar para trás anos atrás. O que elas estão fazendo aqui? Só passando, disse Sofia. Mas vô, a Isabela não era cega? Era. Por quê? Porque ela tá olhando para cá. Ela tá me vendo. João olhou para Isabela e realmente viu que os olhos dela estavam direcionados para eles. Isso é estranho. Do outro lado da rua, Isabela juntou coragem. Vó, eu vou lá falar com eles. Isabela, não, vamos embora. Não é assim que se faz. Mas Isabela já tinha decidido. Ela atravessou a rua devagar, com Dona Maria correndo atrás, e parou na frente do portão da Casa Azul. Oi, disse simplesmente, olhando para Sofia. Sofia ficou sem palavras. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Era como se ela estivesse olhando para uma versão mais nova de si mesma. Oi, respondeu, sem saber o que mais falar. Você é minha irmã, né? A pergunta direta de Isabela fez todo mundo ficar em silêncio. João e Maria Lúcia se entreolharam sem saber como reagir. Eu... acho que sim, respondeu Sofia. Eu me chamo Isabela. E você? Sofia. Sofia, repetiu Isabela, como se estivesse saboreando o nome. É um nome bonito. Sofia sorriu sem perceber. Obrigada. Isabela também é bonito. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você lembra de mim? Sofia olhou para os avós, depois de volta para Isabela. Um pouco. Eu lembro de uma menina pequena que brincava comigo, mas eu pensava que era só um sonho. Não era sonho. Era eu. João se aproximou do portão. Isabela, você tá enxergando? Tô sim, vô João, desde ontem. Como assim? Nossa Senhora Aparecida me curou. Foi um milagre. Maria Lúcia cobriu a boca com as mãos. Um milagre. A neta que eles rejeitaram por ser cega tinha sido curada por um milagre. Você tem certeza? Perguntou João. Tenho. Eu tô vendo tudo. Tô vendo vocês. Tô vendo a casa. Tô vendo como a Sofia é parecida comigo. Sofia sorriu de novo. Posso te fazer uma pergunta também? Pode.
Por que vocês nunca vieram me visitar? A pergunta inocente de Isabela foi como um soco no estômago de João e Maria Lúcia. Como explicar para uma menina de 9 anos que eles tomaram a decisão mais covarde das vidas deles? É complicado, Isabela, disse Maria Lúcia. Todo mundo diz que é complicado, mas eu só queria conhecer minha família. Sofia olhou para os avós com uma expressão que eles nunca tinham visto. Vó, posso conversar com a Isabela um pouquinho? Sofia, por favor, ela é minha irmã. João suspirou. Tá bem, mas só alguns minutos. Sofia abriu o portão e saiu para a rua. As duas meninas ficaram frente a frente, se olhando como se fossem espelhos uma da outra. Isabela, eu sempre soube que tinha uma irmã, mas os vós nunca falaram muito sobre você. E eu nem sabia que vocês existiam até ontem. Sério. A avó Maria sempre disse que nossa família tinha morrido toda no acidente. Sofia sentiu o coração apertar. Que acidente? O acidente dos nossos pais. Você não lembra? Sofia fechou os olhos por um momento. Ela lembrava de flashes confusos, gritos, sirenes, pessoas chorando, e depois tudo mudando de repente. Eu lembro um pouco. Lembro de ir morar com os vós, e lembro de sentir muita falta de alguma coisa. Mas eu não sabia que era falta de você. As duas meninas ficaram em silêncio por um momento. Sofia, posso te contar uma coisa? Pode. Eu sempre sonhei que tinha uma irmã. Mesmo sem saber que você existia, eu sonhava com uma menina que brincava comigo, que me protegia, que sabia todos os meus segredos. Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também. Eu sempre senti que faltava alguém na minha vida, mas não sabia quem. E agora a gente se encontrou. Isabela estendeu a mão para Sofia, que segurou sem hesitar. Sofia, posso te pedir uma coisa? Pode. Você pode me mostrar nossa antiga casa? Nossa antiga casa? A casa onde a gente morava com nossos pais. Sofia olhou para os avós, que estavam ouvindo a conversa de longe. Eu não sei se... Por favor, eu quero ver o lugar onde a gente foi feliz. Sofia sentiu algo se mexer dentro do peito. Uma saudade que ela não sabia que existia. Tá bem, mas tem que ser rapidinho. As duas meninas saíram caminhando pela rua, de mãos dadas, enquanto Dona Maria e os outros avós ficaram observando de longe. João, disse Dona Maria se aproximando do portão. Precisamos conversar. Dona Maria, não. Agora vocês vão me escutar. Essas meninas passaram 5 anos separadas por causa da covardia de vocês. A Isabela passou todos esses anos sem saber que tinha uma família. E a Sofia passou todos esses anos sentindo que faltava alguma coisa na vida dela. João baixou a cabeça. A gente pensou que era o melhor para todo mundo. O melhor para todo mundo? Ou o mais fácil para vocês? Maria Lúcia começou a chorar. A gente tinha medo, Dona Maria. Medo de não conseguir cuidar das duas. A Sofia já estava traumatizada e a Isabela era cega. A gente não sabia o que fazer. E agora? Agora que viram que ela pode enxergar, agora que viram que ela é uma menina linda e inteligente, o que vocês vão fazer? A gente não sabe, admitiu João. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essas duas meninas se encontraram hoje por um milagre. Nossa Senhora Aparecida não só curou a cegueira da Isabela, ela trouxe essa família de volta. E se vocês desperdiçarem essa segunda chance que Deus está dando para vocês, vocês vão se arrepender pro resto da vida. Enquanto isso, Isabela e Sofia caminhavam pelas ruas do bairro. Sofia parou na frente de uma casa pequena pintada de amarelo, que estava fechada há anos. É aqui, disse baixinho. Aqui é onde a gente morava. Isabela ficou olhando para a casa por um longo tempo. Tentava se lembrar de alguma coisa, qualquer coisa, mas só encontrava um vazio escuro na memória. Como era? Era pequena, mas era aconchegante. A gente dividia um quarto. Você dormia numa caminha do meu lado. Todas as noites, antes de dormir, você pedia para eu contar uma história. E você contava? Sempre. Eu inventava histórias sobre princesas corajosas que salvavam o mundo. Isabela sorriu. E depois? Depois, você dormia segurando minha mão. Você dizia que tinha medo do escuro. As palavras de Sofia despertaram algo profundo na memória de Isabela. De repente, ela lembrou da sensação de uma mão pequena segurando a sua, do som de uma voz contando histórias, do cheiro de shampoo de morango no cabelo de alguém que dormia ao seu lado. Sofia, sussurrou Isabela. Eu lembro de você contando a história da princesa que tinha um cavalo branco. Sofia arregalou os olhos. Você lembra mesmo? Lembro sim. E lembro que você sempre terminava as histórias dizendo que a princesa nunca abandonava as pessoas que amava. As duas meninas se olharam, e pela primeira vez em 5 anos, sentiram que estavam completas. Isabela, eu tenho uma confissão para fazer. Que confissão? Todos esses anos, eu continuei contando histórias para você antes de dormir. Mesmo sem você ali, eu inventava histórias e fingia que você estava me ouvindo. Isabela sentiu o coração se encher de um amor que ela nem sabia que existia. E eu sempre sonhava com alguém contando histórias para mim. Agora eu sei que era você. Elas ficaram ali, na frente da casa amarela, de mãos dadas.
até que Isabela fez uma pergunta que mudou tudo. Sofia, você quer que a gente seja uma família de novo? Eu quero. Mas como? Eu não sei. Mas Nossa Senhora Aparecida fez um milagre comigo. Talvez ela possa fazer outro milagre pra gente. Quando voltaram pra Casa Azul, encontraram Dona Maria, João e Maria Lúcia conversando sério no portão. Vó Maria, disse Isabela se aproximando. Posso falar com a senhora? Claro, minha filha. Isabela puxou a avó para um canto. Vó, eu quero uma coisa. O que você quer? Eu quero que nossa família fique junta de novo. Dona Maria suspirou. Isabela, as coisas não são tão simples assim. Por que não? Por que as coisas sempre têm que ser complicadas? Eu tenho uma irmã, eu tenho outros avós, a gente se gosta. Por que a gente não pode ser uma família normal? Porque há muito machucado no meio dessa história, minha filha. Isabela olhou para Sofia, que estava do outro lado do quintal, e depois de volta para a avó. Vó, a senhora acredita em milagre? Depois do que aconteceu ontem? Claro que acredito. Então acredita que Nossa Senhora Aparecida pode fazer mais um milagre? Pode ser. Então vamos pedir para ela. Como assim? Vamos todos para Aparecida, todos juntos. E vamos pedir para Nossa Senhora Aparecida curar nossa família, igual ela curou meus olhos. Dona Maria ficou olhando para a neta. Tinha uma fé tão pura naqueles olhos que agora enxergavam, uma esperança tão sincera, que era impossível dizer não. Você acha que eles vão querer ir? A gente pergunta. O que custa tentar? Isabela voltou para o grupo e falou a ideia dela. No início, todo mundo ficou meio ressabiado. Era muita coincidência, muita emoção junta. Mas quando Sofia disse que queria ir, que queria conhecer o lugar onde a irmã tinha sido curada, os outros concordaram. No sábado seguinte, eles estavam todos no ônibus para Aparecida do Norte. Isabela no banco da frente com Sofia, descobrindo o mundo através da janela e dividindo cada descoberta com a irmã. Dona Maria, João e Maria Lúcia nos bancos de trás, tentando quebrar 5 anos de silêncio e mágoa. Dona Maria, disse João no meio da viagem, eu preciso pedir desculpa. Pelo quê, João? Por ter sido covarde, por ter abandonado a Isabela quando ela mais precisava da gente. João, não, deixa eu falar. A gente se convenceu de que estava fazendo o melhor para todo mundo, mas a verdade é que a gente teve medo. Medo de não dar conta, medo de não saber lidar com uma criança com deficiência, medo de que a Sofia sofresse mais ainda. Maria Lúcia pegou na mão do marido. E a gente errou feio, Dona Maria. A gente separou 2 irmãs que se amavam. A gente fez a Sofia crescer, sentindo que faltava alguma coisa na vida dela. E a gente fez a Isabela crescer sem conhecer metade da família. Dona Maria olhou para as 2 meninas na frente que estavam sussurrando e rindo baixinho. O que passou, passou. O que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. A gente quer fazer parte da vida dela, disse Maria Lúcia. Se você deixar, a gente quer conhecer nossa neta direito. Quer que ela saiba que tem outros avós que amam ela. E a gente quer que as meninas sejam irmãs de verdade, completou João. Não sei como, mas a gente quer encontrar um jeito. Dona Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela tinha carregado o peso de cuidar da Isabela sozinha por 5 anos. Não por obrigação, mas por amor. E agora, pela primeira vez, ela sentia que não estava sozinha. Quando chegaram na basílica, Isabela foi direto para o altar principal, puxando Sofia pela mão. Vem, Sofia. Quero te apresentar para Nossa Senhora Aparecida. Sofia nunca tinha visto a irmã tão animada. Isabela parecia irradiar uma luz especial naquele lugar. Ela é linda, disse Sofia olhando para a imagem. É a mais linda de todas. E ela é muito boa, Sofia. Foi ela que me deu meus olhos de volta. E foi ela que fez a gente se encontrar. As 2 se ajoelharam na frente do altar, e Isabela ensinou Sofia como fazer uma oração. Nossa Senhora Aparecida, murmurou Isabela, obrigada por ter me dado minha irmã de volta. Agora eu tô pedindo pra senhora uma coisa. Ajuda nossa família a ficar junta. Ajuda todo mundo a se perdoar, a se amar e a ser feliz junto. Sofia, que nunca tinha sido muito religiosa, sentiu alguma coisa diferente naquele momento. Uma paz que ela nunca tinha experimentado. Nossa Senhora, sussurrou. Eu não sei direito como falar com a senhora, mas eu quero agradecer por ter cuidado da minha irmãzinha todos esses anos. E eu quero pedir para a senhora me ensinar a ser uma irmã melhor. Quando elas terminaram de orar, os avós se aproximaram. Meninas, disse João, a gente quer falar uma coisa para vocês. Isabela e Sofia se levantaram. A gente conversou no ônibus, continuou Maria Lúcia, e a gente decidiu uma coisa. O que foi? Perguntou Sofia. A gente vai se mudar. Como assim? Perguntou Isabela. A gente vai procurar uma casa maior, perto da Dona Maria. Uma casa onde vocês 2 possam ter um quarto para dividir de novo, onde a gente possa ser uma família de verdade. Isabela e Sofia se olharam, sem acreditar no que estavam ouvindo. Sério, vô? Perguntou Sofia. Sério. A gente perdeu muito tempo. A gente não vai perder mais nenhum minuto. Dona Maria se aproximou e abraçou todo mundo.
Nossa Senhora Aparecida, murmurou, obrigada por este milagre. Obrigada por ter curado não só os olhos da Isabela, mas o coração dessa família inteira. 3 meses depois, eles estavam todos morando numa casa pequena, mas suficiente, a 2 quadras do barraco onde Isabela morava antes. Sofia tinha se transferido de escola para ficar perto da irmã, e Isabela estava aprendendo a ler, algo que ela nunca tinha conseguido fazer direito por causa da cegueira. Toda noite, antes de dormir, Sofia contava uma história para Isabela, igual fazia quando elas eram pequenas. E Isabela segurava a mão da irmã, se sentindo protegida e completa. Sofia, disse Isabela numa dessas noites, posso te contar uma coisa? Pode. Eu acho que eu nunca fui realmente cega. Como assim? Eu acho que eu só não conseguia enxergar porque eu não tinha você do meu lado. Você é meus olhos, meu coração, minha luz. Sofia apertou a mão da irmã. E você é minha força, Isabela. Você me ensina todo dia como ser corajosa. Sofia, que foi? Você acha que nossos pais estariam felizes se vissem a gente agora? Sofia olhou pela janela do quarto, onde as estrelas brilhavam forte no céu. Tenho certeza que sim. Tenho certeza que eles estão olhando pra gente de lá de cima e sorrindo. Você acha que eles pediram pra Nossa Senhora Aparecida cuidar da gente? Acho que sim. Acho que foi assim que tudo aconteceu. Isabela sorriu no escuro. Então, a gente nunca esteve sozinha de verdade. Nunca, maninha. A gente sempre teve um monte de gente cuidando da gente. A Avó Maria, Nossa Senhora Aparecida, nossos pais lá do céu, e agora os vós João e Maria Lúcia também. E a gente tem uma a outra. E a gente tem uma a outra. Isabela fechou os olhos, mas pela primeira vez em 9 anos, ela não teve medo do escuro, porque agora ela sabia que mesmo de olhos fechados, ela tinha uma família inteira iluminando sua vida. No dia seguinte era domingo, e como tinha virado tradição, toda a família foi para a missa na igreja do bairro. Isabela sempre fazia questão de sentar na primeira fileira e sempre levava uma flor para deixar no altar de Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, sussurrava toda semana. Obrigada por ter me dado tudo que eu não sabia que precisava. Obrigada por ter me ensinado que os milagres às vezes vêm disfarçados de dor, mas sempre terminam em alegria. E toda semana, quando saía da igreja, Isabela olhava para o céu azul, para as nuvens brancas, para os pássaros voando, e agradecia por poder ver tudo aquilo. Mas o que ela mais gostava de ver era o sorriso da Sofia, da avó Maria, dos vós João e Maria Lúcia. Era a família reunida de novo, curada não só da cegueira, mas de todas as feridas que o tempo e o medo tinham causado. 6 meses depois do milagre, Isabela estava brincando no quintal quando viu um homem se aproximando do portão. Era um jornalista que tinha ouvido falar da história dela e queria fazer uma reportagem. Isabela, é verdade que você era cega e foi curada por um milagre? Isabela parou de brincar e olhou sério para o homem. É verdade, sim, senhor. E como foi? Foi o dia mais importante da minha vida, mas não pelo que o senhor está pensando. Como assim? Todo mundo acha que o milagre foi eu voltar a enxergar. Mas o milagre de verdade foi eu descobrir que nunca estive sozinha. O milagre foi descobrir que eu tinha uma família que me amava, mesmo quando eu não sabia que ela existia. O jornalista ficou surpreso com a resposta profunda de uma menina de 10 anos. E o que você diria para outras pessoas que estão passando por dificuldades? Isabela pensou por um momento, olhando para a casa onde toda a sua família estava reunida. Eu diria que às vezes Deus permite que a gente passe por momentos escuros para a gente aprender a valorizar a luz. E que não importa o quanto a gente ache que está perdido, sempre tem alguém cuidando da gente. Às vezes é Nossa Senhora Aparecida, às vezes são as pessoas que a gente nem imagina que existem. E sobre fé? Fé não é só acreditar que os milagres vão acontecer. Fé é acreditar que mesmo quando eles não acontecem do jeito que a gente quer, tem sempre algo bom sendo preparado pra gente. O jornalista terminou a entrevista impressionado com a sabedoria de Isabela. Quando a reportagem foi ao ar, dezenas de pessoas procuraram a família para conhecer a menina que tinha sido curada por um milagre. Mas Isabela sempre fazia questão de corrigir. Eu não fui curada por um milagre. Eu fui curada por vários milagres. O milagre da visão, o milagre do reencontro, o milagre do perdão, o milagre do amor. E o maior milagre de todos: descobrir que toda família quebrada pode ser consertada quando as pessoas decidem amar mais forte que machucar. Hoje, 3 anos depois, Isabela tem 13 anos, e Sofia, 18. Elas continuam dividindo o mesmo quarto, continuam se segurando pelas mãos quando têm medo, e continuam inventando histórias antes de dormir. A diferença é que agora Isabela também conta histórias para Sofia. Posso contar uma história para você hoje? Perguntou Isabela numa dessas noites. Pode. Era uma vez 2 irmãs que foram separadas por uma tempestade muito forte. Uma delas ficou perdida na escuridão, e a outra ficou perdida na luz.
As duas passaram anos procurando uma pela outra, sem saber que estavam procurando. Até que um dia, a irmã que estava na escuridão pediu para uma santa muito poderosa para encontrar sua luz. E a santa não só trouxe a luz para os olhos dela, mas trouxe a irmã de volta também. E elas descobriram que a tempestade que as separou, na verdade, foi o vento que as trouxe de volta uma para outra. Sofia sorriu no escuro. Essa história é sobre nós? É sobre nós. E sobre toda pessoa que já se sentiu perdida e descobriu que estava sendo guiada o tempo inteiro. Isabela? Que foi? Você ainda vai na Basílica toda primeira quarta-feira do mês? Vou. Agora a gente vai toda junta. Por quê? Porque eu quero agradecer para Nossa Senhora Aparecida. Agradecer por quê? Por ter me dado minha irmãzinha de volta. Por ter me ensinado que milagre não é só cura. Milagre é encontro. Isabela apertou a mão de Sofia. Sofia? Que foi? Quando eu era pequenininha e ainda não enxergava, eu sempre imaginava como seria o rosto de Deus. E como você imaginava? Eu imaginava que ele tinha o rosto de todo mundo que me amava junto. O rosto da avó Maria, o rosto dos vós João e Maria Lúcia, o rosto dos nossos pais lá do céu, e o rosto de Nossa Senhora Aparecida. E agora que você pode ver, agora eu sei que eu estava certo. Deus tem o rosto do amor, e o amor tem o seu rosto, Sofia. As duas irmãs adormeceram naquela noite como adormeciam todas as noites, de mãos dadas, protegidas pelo amor de uma família que foi quebrada e foi consertada, guiadas pela fé em Nossa Senhora Aparecida, e gratas por terem descoberto que os milagres mais bonitos são aqueles que a gente não pede, mas que chegam exatamente na hora certa. E se você passou por aqui hoje, se ouviu essa história até o final, talvez seja porque você também está precisando de um milagre. Talvez seja porque você também tem uma família machucada, um coração partido, uma esperança que parece perdida. Eu quero te dizer uma coisa. Nossa Senhora Aparecida continua fazendo milagres todos os dias. Não só milagres de cura, mas milagres de reencontro, milagres de perdão, milagres de recomeço. E se você acreditar, se você pedir com fé sincera, se você abrir seu coração para a possibilidade de que o amor é mais forte que qualquer ferida, talvez você também vai descobrir que nunca esteve sozinho. Conta aqui nos comentários qual milagre você precisa na sua vida, qual família precisa ser curada, qual coração precisa ser consertado. Vamos orar juntos, vamos pedir juntos para Nossa Senhora Aparecida, porque quando a gente se une na fé, os milagres se multiplicam. E se essa história tocou teu coração, se inscreve no canal e compartilha com quem também precisa de esperança. Porque às vezes a gente é instrumento de Deus na vida de alguém, só compartilhando uma história que pode mudar uma vida inteira. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe você e sua família, e que os milagres que você precisa cheguem na sua vida, como chegaram na vida da Isabela e da Sofia, com fé, com amor e no tempo certinho de Deus.